O desafio é economia circular. Esse termo, economia circular, não era uma coisa que eu já tinha escutado falar, assim. Sem entender com clareza que problema é esse, vamos falar da solução. Esse eletrônico quebrado aqui tem ouro dentro? A gente tá pivotando, sabe? Tu brilhou. Oi, eu sou Humberto, da Ecomoedas. Nós somos a Perda Evitável, uma tech de soluções em embalagens de bioplástico reciclado. E a nossa solução vai justamente trazer isso, a conexão de pessoas gordas a um serviço especializado. A gente não pode confiar muito em como a colocação tá agora. Tudo pode estar diferente. Do último para o primeiro lugar, há uma diferença de 31 pontos. O jogo não está ganho. 6 pessoas, 3 dias e um desafio. Encontrar soluções inovadoras para problemas reais do nosso dia a dia. Quem vai se dar melhor nessa? É claro que a vida às vezes pode ser meio complicada, mas cola aqui que a gente tem a solução. Última semana. Última semana. Mais uma E semana e chegamos. última. Que loucura, né? Muitos sentimentos em relação a essa semana. Eu tô ansioso pra ver o que vai vir hoje, porque nessa pegada que tá vindo dos outros... Tô mais ansiosa pelo formato do que pelo tema, porque eu acho que a gente já provou assim que pode vir qualquer tema, a gente dá conta. Como a gente já trabalhou juntos, em trio, depois duplas, a gente imagina que ou a gente volta a trabalhar os 6 juntos, ou de repente pode rolar um desafio individual. Eu sinto que vai ser individual. Tá na hora, velho. Eu acho que vai ser individual também. Mas podia ser um tema livre. Nossa, tema livre individual seria perfeito. Com certeza a gente vai ter surpresas aí, até pelo que o Eric já falou no final do último desafio. Então, tô animado, vamos ver o que vem aí. Olá! Olá! E aí, como é que vocês estão? Bem-vindos e bem-vindas. Começou, né? Começou agora o último desafio do Solução MTV. Lembrando que somente um de vocês vai levar para casa o prêmio de R$15 mil em equipamentos. Primeira coisa que eu quero saber é quem é que acha que vai ganhar? Tá de todo mundo, né? Tá todo mundo consciente de que é a final e é esse momento em que a gente tem que entregar um último produto do qual a gente tenha orgulho, né? Vocês já caminharam muito, mas acho que ainda tem espaço para mostrar um pouquinho mais de vocês. Então, agora é a hora. Tem jogo para todo mundo. A gente tá com expectativa muito alta para esse último episódio, porque tudo que vocês ofereceram e mostraram pra gente, a competência que vocês têm de desenvolvimento e habilidade de em 3 dias entregar algo tão grandioso como vocês fizeram, esse último é pra ficar pra história. Essa semana vai ser cheia de emoções. A primeira coisa, a primeira grande surpresa. Hoje é cada um por si. Apesar de poder contar ali com a ajuda, né, dos amigos e tirar dúvidas e tal, no final é cada um por si, nessa jornada de entender as dores, de falar com as pessoas, de criar a solução, é um desafio que foi potencializado. Outra coisa, outra grande novidade está no tema do Mega Desafio. Já falamos sobre economia criativa, acessibilidade, educação, mobilidade urbana, economia circular e agora esses temas estão de novo na mesa. Todos eles, só que com um upgrade. Dessa vez, vocês vão ter que revisitar 2 dos temas já propostos aqui no programa. E terão que correlacioná-los, ou seja, um vai ter que completar o outro, formando o sistema de uma Smart City, ou seja, uma cidade sustentável, conectada e eficiente. Foi um susto, porque já estava difícil fazer com um, né? Agora com 2 eu acho que vai ser um desafio ainda maior. E tem a questão também da Smart City. Mais uma coisa, vocês terão o direito de escolher um dos temas que vão trabalhar. E o outro tema será por sorteio. Tem temas ali que eu olho e falo, cara, esses temas eles meio que são mais coringas do que outros. Agora vamos definir os temas em que vocês vão trabalhar. Vou começar por ordem alfabética. Carol, primeiro você sorteia, mostra pra gente e em seguida você escolhe. Mobilidade urbana, muito bem. De todos os temas, era o que eu tava torcendo pra não cair. E qual é o outro tema que você escolhe? Lembrando que você vai ter que trabalhar com os 2 temas de maneira correlacionada. Vamos economia circular, então. Economia circular e mobilidade urbana são os temas da Carol. Dai, Esse daqui tá me chamando, esse primeiro. primeiro. Aí, ó. Mobilidade urbana. Mobilidade urbana, ela já tem, por natureza, bastante conexão com a economia circular. E aí, na hora, eu acabei optando por combinar a mobilidade urbana com a economia circular.
Eu sou a pessoa de mobilidade urbana, então eu quero fazer um tema muito pessoal para mim. E qual é o tema que vai ser trabalhado junto com mobilidade urbana? Educação para o futuro. Educação para o futuro. Júlia? É que o seu coração mandar. Não é possível. E eu também tirei sobre mobilidade e como eu já estava pensando sobre economia circular, então eu vou encaixar os dois temas, mobilidade e economia circular. Qual é a chance de 4 pessoas tirarem mobilidade urbana, né? Se eu puder escolher, eu não vou escolher esse tema. E se cair, eu não gostaria que esse tema caísse pra mim. Não queria que mobilidade urbana caísse pra mim. Que bagulho ridículo, não é possível, gente. Educação do futuro. Eu escolher tô mobilidade começando a achar urbana que agora. tá escrito mobilidade urbana em todos. Qual outro tema você escolhe? Acessibilidade. Welker? Olha... Economia circular. E qual é a categoria escolhida? Que difícil. Eu vou em mobilidade urbana. Como ele tinha citado sobre Smart Cities, que são cidades inteligentes, eu achei que, mobilidade urbana é uma coisa que talvez eu consiga encaixar mais fácil esse tema. Temos mais uma mobilidade urbana aqui. E nesse episódio vai ser só a gente. Gisele Santos, Carol Lourenço, acompanharam vocês durante toda a temporada. Com tantos temas parecidos, eu acho que agora ficou mais competitivo. Eu também acho. Essa é a hora de ver quem vai fazer o melhor trabalho individual. Vamos relembrar agora quantos pontos valem cada categoria que vocês estão sendo julgados. O planejamento vale 15 pontos, a execução vale 30 e a apresentação vale 20. Além disso, o trabalho em equipe vale 15 pontos e a performance individual vale 20, somando 100 pontos que cada participante pode receber em cada desafio. Não perceberam nada? Tem trabalho em estranho? equipe. Trabalho em equipe não vale Exatamente, né? Performance individual também acho que já tá ali dentro, acho que a gente não precisa ter nem trabalho em equipe e nem performance individual. Vamos dar uma mudadinha nessa tela, produção? No lugar de trabalho em equipe, eles vão ser avaliados pelo critério competitividade, valendo 15 pontos. E substituindo a performance individual, entra o critério evolução, valendo 20 pontos. A gente vai dar uma nota mais alta para a pessoa mais competitiva. Me coloca a pensar o que isso significa, sabe? É um conceito que chega estranho para mim. Uma coisa que é importante lembrar é que competitividade não é necessariamente individualismo. Você pode colaborar, você pode trabalhar em equipe e ser competitivo ao mesmo tempo. O mundo é competitivo. Mesmo sem a gente perceber, a gente compete o tempo todo, mesmo que essa competição seja sempre com a gente. Eu me senti desafiada e eu quero poder, assim, apresentar para os jurados algumas outras versões da DAI que talvez não foram tão exploradas até aqui. Tem também uma novidade sobre a visita de campo de vocês. Como vocês já fizeram visitas relacionadas a esses temas, nessa semana vocês não irão a campo. Ou seja, tudo terá que ser criado e produzido dentro da nossa oficina de criação. Lembrando que vocês têm 3 dias para encontrar uma solução, montar um protótipo e apresentar um pitch para as nossas juradas de até 1 minuto e meio. Tá bom? Tá bom. Boa sorte para vocês. Obrigada. Aí vocês saem sorridentes, né? Depois de tacar a bomba. É isso. Mas não tem mesmo. Se eu não consigo falar em 13, imagina em 1,5. Agora o tempo de apresentação é 1 minuto e meio, o que para mim é péssimo, porque até o momento eu não fiz nenhuma apresentação. Então justamente eu vou cair na apresentação que a gente tem menos tempo. Bom, reta final do Solução MTV, pela primeira vez só a gente nessa sala aqui. E uma parada que eu achei muito legal é essa convergência de temas, né? É aí que a gente vê onde estão os talentos, né? De poder fazer essas associações e olhar para o todo. E agora estão trabalhando sozinhos. Será que eles vão conseguir? Conhecendo por todos esses episódios que dificilmente eles vão trabalhar sozinhos. É sozinho. Eu acho sim que eles vão partir para colaboração. E agora vamos ver as tags, as habilidades secretas, que essa semana são colaboração e criatividade. O que vocês acharam dessas tags? Eles podem não pedir ajuda e não colaborar com um colega que está ali ao lado, mas eles vão precisar solicitar uma informação para alguém, numa pesquisa. Agora sobre criatividade. Como é que vocês vão encontrar o destaque na criatividade de todos eles? Eu vou olhar mais pelo lado de criatividade como uma habilidade passível de desenvolvimento, porque precisa uma disciplina, precisa de um método se você quer criar sem você
viajar muito. A evolução, eu sei que eles já estão nos acompanhando desde o começo, mas a cereja do bolo, né, desse último desafio talvez seja mostrar um pouco além do que a gente já sabe fazer. Agora chegou a hora daquele papo com as nossas juradas, dessa vez um por um. Welker, você é o primeiro, vem aqui com a gente. Logo que eu comecei a trabalhar, eu foquei muito nos 2 temas que eu tinha tirado, que era economia circular e mobilidade urbana. Fiz uma ligaçãozinha aqui entre mobilidade urbana e economia circular para eu conseguir ver quais pontos eu poderia trazer de um e outro. Só ficou faltando a pesquisinha no Smart City. Eu tenho ideias, eu tenho o meu ponto de vista artístico e eu acho que dá para eu entrar mais um pouco e descobrir uma verdadeira dor para acabar não repetindo coisas que já existem. Vocês se depararam com várias camadas de várias problemáticas, de repente revisitar alguma delas é interessante. Então, eu entendo que agora tem muito material para afunilar, mas você é um artista, você olha o que ninguém vê. Do lado da arte, assim, eu acho que eu não vou conseguir trazer para esse desafio em relação a essas 3 ideias unidas, mas acho que eu vou conseguir até sair um pouco do meu espaço de trabalho, sabe? E trazer uma ideia legal, sem precisar ficar muito dentro da minha zona de conforto, o que é bom para mim, eu acho. Victor. Eu te levei dúvidas para elas, muito relacionadas assim, o que eu não quero fazer e se faz sentido eu não querer fazer isso. Quando a gente pensa na economia criativa, a gente também acaba pensando que é um mercado que hoje não é acessível, no sentido de profissionais. Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, num curso, até mesmo de audiovisual e do que for, não só de tecnologias, mas pelo que eu pesquisei ali, você não tem muitos cursos que colocam acessibilidade nisso. Pensa que a gente está falando de solução. Acima de qualquer coisa, a gente está falando de solução. Então, a gente quer solução que realmente torne a vida de onde vai chegar essa solução mais fácil, mais acessível, mais prazerosa, mais inclusiva. Eu ainda não tinha me organizado tanto assim quando eu fui falar com os jurados, principalmente sobre mobilidade urbana, que eu estava muito insegura se eu realmente estava construindo um caminho correto de pensamento. No desafio de mobilidade urbana, que inclusive é o tema que eu acabei pegando no sorteio, a Gi falou uma coisa que ficou batendo muito na minha cabeça e naquele momento eu senti muita vontade de fazer alguma coisa sobre, que ela falou sobre que mobilidade também é trazer para perto. Esse exemplo que eu te dei foi espaços de coworking, em que em vez de você se locomover para grandes áreas, para grandes coworkings, tinha um container que era colocado em lugares populares, frequentados por pessoas, em que as pessoas iam trabalhar. Essa mobilidade era facilitada, em vez de ela ser expandida e você ter que pegar algum transporte. Eu começo a lembrar de várias coisas, todas as dificuldades que eu passei, tendo que viajar por muito tempo. Então é uma coisa que desde o primeiro episódio de mobilidade urbana já foi um tema para mim, mas misturar com educação, talvez são as coisas que eu mais vivi. Passar muito tempo no transporte público em vários momentos da minha vida, mas eu fiquei pensando assim, como é que eu consigo fazer com que esse tempo que as pessoas passam no transporte público seja um pouquinho mais útil. Será que dentro desse tempo aí você também não pode aproveitar a rota para pensar no que você já aprendeu e aplicar? Será que tipo Humberto, exercício? porque eu tenho certeza que você fez isso, tipo assim, olha, eu tô aqui, o que eu posso fazer? Você já começa a ter ideia. Acho que é isso. Gestão de tempo. Gestão de tempo é importante. Obrigado, viu, gente? Boa sorte. Valeu, Boa gente. sorte. Valeu. Dai, Bora! sua vez. E como estamos? Tá pronta já para se apresentar? Nada pronto. Eu tava ali mostrando para eles um pouco das pesquisas que eu tinha feito e de como eu tava tentando entender como se conectam todos os temas do desafio. Você é uma pessoa que é muito rápida nas pesquisas. Como essa sua agilidade consegue também te trazer uma agilidade para refinar e tirar essas interdependências para você não apresentar uma coisa que é muito bacana, mas você não consegue trazer um protótipo ou não consegue ser executável. Não, e eu quero trazer algo aqui que eu já tenha validado, que já foi pro mercado, a ideia aqui É isso mesmo. Porque tem pessoas que perguntam isso. Exatamente, né? Olá, gente. Eu não queria ter pego mobilidade urbana. É um tema que eu entendo a importância de falar sobre modernidade urbana em as cidades, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um tema distante para mim. Elas me propuseram algumas dinâmicas de pensamento. Eu acho que isso me trouxe um pouco mais de segurança de que eu posso, de fato, encaminhar a minha solução para pensar a mobilidade urbana em uma cidade parecida com a minha. O que a sua cidade é melhor do que alguma que tem a mesma capacidade e que poderia ser melhorado? Então, perto de você tem muita solução. Claro que eu ainda estou com um pouco de receio, é um assunto novo para mim e eu decidi, de fato, a partir daquela conversa com eles, focar minha solução um pouco mais em realmente olhar para essas cidades de porte menor. Aí eu tenho uma pergunta assim.
Nesse último projeto, a gente tem que seguir o mesmo modelo de construção dos anteriores, de tipo, apresentar um produto final. Não poderia ser Uma solução. Projeto. Não é só uma ideia. Ou produto ou Tem serviço. que ter um produto ou serviço que poderia ser vendido ou oferecido. Eu acho que eu vou sair daqui com uma carga enorme, assim, como se fosse realmente uma pós-graduação em tempo curto com pessoas legais, sabe? Então eu tô muito feliz com o que eu aprendi até aqui. Bom, gente, vocês têm um longo trabalho pela frente, muito o que fazer. E nos desafios a gente já viu que vocês têm grande capacidade de adaptação. E é por isso que a gente vai deixar mais um pequeno desafio para vocês. E nos desafios a gente já viu que vocês têm grande capacidade de adaptação, de pivotar, de trabalhar sob pressão. E é por isso que a gente vai deixar mais um pequeno desafio para vocês. Ah, tá. Vocês serão os responsáveis por construir o troféu do Solução MTV. Dessa vez foi uma surpresa que é legal, mas ao mesmo tempo preocupa porque isso impacta no tempo que nós temos para fazer tudo. Importante, vocês podem usar as ferramentas que estão aqui na oficina de criação e esse troféu precisa estar pronto até o pitch. Se é para construir mais alguma coisa, então vamos construir e o troféu vai ficar lindo, com certeza. E vai ter LEDs, eu vou ter que convencer as pessoas a ter LEDs nesse troféu, senão eu não vou me aguentar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vai dar tempo. Vai dar tempo sim, vai. Mas é só um troféu também, né? Esse baldinho pra nós. A Júlia já chegou com a solução pronta. A Ju tá bem competitiva, não queria falar. Eu tô muito competitiva, gente, olha. Mesmo em grupos separados, nós sempre nos apoiamos muito. Então, de certa forma, tanto eu aprendi bastante com cada um deles, como eu entendo também que eu pude compartilhar alguns conhecimentos quando a gente fala de negócios, de visão de negócios e se é sustentável ou não. Eu tô me sentindo mais tranquilo. Olha! Tô muito confiante porque eu sei que eu vou ser o Mac. Eu acho que baseia-se em troca, né? Tipo, eu não vou parar o meu trabalho para fazer alguma coisa para alguém, mas se a pessoa tem alguma coisa que pode me servir, eu tenho alguma coisa que pode servir para ela, acho que a gente pode fazer uma troca. Tá, então vamos trocá-las. Eu faço para você e você faz por mim. Comentei ontem com a Gi, com a Carol, também com o Eric, sobre como mobilidade urbana não é necessariamente o tema que brilha meu olho mais. Então eu tô pensando em focar minha solução em cidades de pequeno e médio porte. Então são cidades até 100 mil habitantes. O que eu vou fazer? Ainda não sei, mas vai vir. Para mim, não faz sentido, por exemplo, chegar aqui e ficar pensando soluções do metrô, sendo que essa dor não é minha, sabe? Eu não ando de metrô, a minha cidade não tem metrô. Eu acho que, ao contrário de você, eu gosto muito do tema de mobilidade urbana. Depois de visitar vários lugares do mundo, eu percebi o quanto que São Paulo faz as coisas de um jeito muito legal. Obviamente, tem muitos problemas, mas que tem muitas coisas boas também. E dá pra gente conseguir aproveitar e conseguir tornar isso mais produtivo, de certa forma. E o Beto, ele trouxe também essa questão da vivência pessoal e tá buscando uma solução para outros Betos, né? Se eu conseguir tornar esse trajeto de forma que a gente consiga diminuir, nem que seja um pouquinho, a parte da desigualdade no processo de educação, isso poderia diminuir um pouco a desigualdade social que a gente já tem. Eu que tô com os dois tópicos completamente diferentes. O Daga tá desde ontem com a cara de bem preocupado, faz assim. tempo que eu não vi o Daga passa perguntando, e aí, Daga, como é que tá? Na verdade, eu nunca vi o Daga. Eu tô bastante pensativo. Liguei já para algumas pessoas, vou ter algumas entrevistas também para entender sobre o que a solução vai ser. Então, eu tô nesse momento de pesquisa, entendimento. É legal ver, né? Ele não sabe exatamente o que vai fazer, mas está confiando no processo. Pela primeira vez a gente vê o Victor introspectivo e sem palavras, por enquanto. Eu tenho ideias que são instantâneas, que elas vão pipocando, aparecendo. Eu posso até anotar elas, mas eu preciso botar o pé atrás e falar assim: respira, vamos lá, vamos primeiro entender esse contexto, vamos traçar a dor. Ai, gente, vocês viram que eu consegui um balde, olha só. Só resgatei pitch, né, ele, Ju? tá? Não, gente, eu realmente só tenho um balde até agora, que eu acho que vai fazer sentido, eu só tenho um balde. Eu tô bem animada, assim, porque acho que é o desafio que eu mais vou botar a mão na massa. Aí eu tô super, me divertindo muito, assim, brilhando bastante. Eu ainda não sei todos os detalhes do que eu vou desenvolver, mas vai ser alguma coisa de trazer a alimentação mais para perto das pessoas. Tem um termo que eu gosto muito, que quando eu penso sobre Smart Cities sempre vem, que é a questão das cidades verdes. Então, trazer mais verde para dentro da cidade e toda essa coisa de energia, campo e agricultura. Eu percebo a Júlia pulando do episódio 1 da Uni
para agora. E essa excitação dela de que vai ter um protótipo que ela conseguiu realmente fazer e que a gente vai poder experimentar esse protótipo de uma forma diferente do que foi a Uni, que foi um pouco traumático. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz com um balde. Pois é. Eu tô um pouco mais tranquilo porque na semana passada foi tão perturbador pra eu ir pra DAI que agora, sabe, tá aquele sentimento assim, não, dessa vez vai dar tempo e eu vou conseguir. Eu acho que eu tô focado mais quando eu peguei que eu escolhi mobilidade urbana. No começo eu falei assim, putz, me arrependi, era pra ter escolhido educação. Só que depois que comecei a pesquisar mais sobre Smart City, eu falei, poxa, mobilidade urbana realmente é um tema que dá pra encaixar bastante coisa. E eu comecei pesquisando em relação à arte, né, como podia trazer arte para esses dois temas, só que eu vi que é muito difícil, porque esses dois temas têm um tema superior aí, que é Smart City, então eu vi que eu vou ter um pouco de dificuldade com isso. Talvez eu precise da ajuda das pessoas da tecnologia, inclusive ofereço os meus serviços também, se vocês precisarem. Achei simplesmente brilhante essa coisa da moeda de troca. Sim. Olha, vou precisar de você, mas posso te oferecer meu serviço porque eu sei que vocês vão precisar. No mundo dos negócios, a reciprocidade é uma grande moeda. Eu te dou algo, você também me dá algo. Na verdade, o comércio é isso. Assim, ontem eu olhei de novo para os temas que estão no meu desafio, que como 4 aqui, mobilidade urbana e economia circular. E aí eu estava tentando entender onde que eles mais se conectam, assim, com frequência, né? E tem, de fato, muita conexão com as cidades inteligentes, com tudo. O tempo está passando e eu quero poder entregar uma solução, inclusive já validada, que já tenha feedback de usuários. A DAI, até por perfil comportamental, é um perfil que não gosta de errar. E para não errar, pesquisa para falar o que tá certo e ela acreditar naquilo que ela tá falando. E não só isso, né, galera? A gente tem o desafio aí do troféu também. Vamos falar sobre ele. Nossa, gente, tinha esquecido já. Já até falei com as pessoas, nossa, que triste, gente. Olha, a gente tem um modelo em 3D. Imprime um modelo em 3D. Que eu acho que ficaria legal. Mas é que eu queria colocar uns LEDs, né? Júlia LEDs. Eu queria fazer um monte de coisa com o troféu, mas... querer não é poder, Beto? Ai, não venha falar isso comigo, não. A vontade que eu tinha pra falar era falar sem tempo. Não dá pra fazer isso, não. Mas eu sinto que vai ser uma coisa que não vai demorar tanto tempo. Eu já vejo que tem algumas pessoas que já estão encarregadas de correr atrás disso. O que mais vai demorar não vai ser, vai ser a impressão. Então, é lance de otimizar tempo. E depois porque acho que a base do troféu precisa ser customizada, né? Pra gente poder botar o nome da pessoa e tudo mais. Aquela ideia do LED, do LED falar o nome da pessoa, por exemplo. Tem um painelzinho LED. Né? Acabou que algumas pessoas tinham mais a contribuir do que outras, o que é o meu caso nesse sentido. Então eu senti que o pessoal que é da parte de programação, que entende sobre a impressão 3D e tal, acabou ficando um pouco mais sobrecarregado com isso. E será que a impressão deu certo? Você deixou a noite inteira, né? Espero que sim. Eu acho que deu certo, galera. Deu muito certo. Boa. Ó. Ai, ficou maravilhoso. Uau. O troféu ficou bonito, né? Ficou bonitão. Tá lindo. Já são as duas peças? Já são as duas peças, falta só o suporte agora. Mas, ó, tá lindo, ela ficou com um acabamento bem legal. E foram... Ficou super lisinho. Ó, foram 13 horas de impressão. Nossa, mudou a noite toda, então. Muito da comunidade de open source, da comunidade de maker, da educação, que você vê que a galera se ajuda muito. Esse é o espírito que eu vejo que movimenta as coisas. Então, pra mim, aqui não tem que ser diferente. Essa é uma das coisas mais importantes. Eu acho que eles vão avaliar muito a criatividade, a diferença dos temas. Eu acho que no começo a impressão que dá é que rolaria uma comparação até a nível de projeto, sei lá, né? Eu tô muito focada em tentar desenvolver alguma coisa física nesse desafio. E desenvolver alguma coisa física com o tempo que a gente tem aqui é muito desafiador. Eu sabia que eu teria que, alguma coisa, eu teria que sacrificar. Eu ajudei o Welker na parte do desenvolvimento do protótipo e, ao mesmo tempo, ele me ajudou na parte de desenvolvimento do logo do meu aplicativo. Então, isso foi muito importante. Por mais que a gente seja rivais, a gente conseguiu mostrar que, mesmo de forma separada, a gente consegue ajudar um ao outro. Você quer falar que você está trabalhando de um ponto ao outro. Bota um ponto aqui, mas aí eu acho que você deveria escrever o ponto. É interessante eu tentar pensar alguma solução para calçada, para os ônibus, para van, como que eu posso pensar um produto que vai ajudar vocês.
Quando a gente constrói toda a cidade pensando a comodidade do carro, a gente está incentivando o uso do carro. Por que a gente não está pensando em facilitar as rotas a pé, facilitar as rotas do metrô, facilitar as rotas do ônibus? Facilitar a rota do carro é dar as ferramentas para que a gente use só o carro. Essa semana a gente está num mega desafio aí, que a gente teve que juntar 2 coisas, 2 temas e tudo mais. O que eu pensei? Hoje a gente pode alugar qualquer coisa nossa, desde roupa, um quarto, nossa casa inteira. E eu pensei, por que não fazer isso com bikes? Eu mudei um pouquinho ali o modo, fiquei um pouquinho mais afastado, até porque eu me conheço, então eu sei que se eu ficasse o tempo todo na mesa com o pessoal, eu ia acabar desfocando, ou ia querer ajudar todo mundo e tal, e eu sei que nesse momento a gente tem que focar para conseguir entregar um negócio legal, preciso realmente fechar tudo. Ó, galera. Oba, vamos ver como é que foi isso daí. Não acredito! Aí vocês podem usar, pintar, sem problema. O troféu Nosso Xodó, ele foi construído a muitas mãos. Penso que conseguimos deixar a marquinha de todo mundo ali. E como o Uber tá rodando pela cidade, toda vez que ele... Gente, eu recebi uma mensagem. O que foi? Vitor, recebi uma mensagem. Boa ou ruim? Do quê? Eu não sei, olha só. Oi, Júlia, vem aqui fora. Eu tenho uma surpresa pra vocês. Eric. Não! Eu recebi uma mensagem do Eric, tipo, quão importante eu tô, né? Tchau, gente. Eric, Sua notícia Eric. ruim, você nem volta. Fica lá. Eu já gastei muito tempo fazendo troféu, eu ainda tô fazendo meu pitch, minha apresentação, tô fazendo um monte de coisa, vai vir mais uma coisa. Gente, olha o que o Eric mandou pra gente. Tá mandando uma pizza? Essa notícia boa mesmo. A gente queria que os caras... Saudades, inclusive, queria que ele estivesse aqui. Calma, gente, vou abrir. É uma pizza! Normalmente, nesses ambientes, as pessoas brigam demais. E quando eu cheguei aqui, eu achei muito que a gente teria conflitos, assim, muito pesados. Mas, na verdade, não. Todos os conflitos, eles foram muito leves, gostosos. Foi bom cada um desses momentos. Eu não sei como eu vou acordar semana que vem sem meus colegas de trabalho aqui. Já falei com eles que vou mandar mensagem todo dia. Gente, tô com um problema, vamos resolver aqui todo mundo junto. Todos eles são pessoas que eu quero carregar pro resto da minha vida aí e quero fazer muita coisa junto. Foi maravilhoso poder construir com vocês e dizer que, tipo, participei de um reality que eu saí com amigos e nenhuma inimizade, sabe? A gente não... Ainda... Solução MTV! E tô no Loop Service. Existe assim um acumulado de tudo que a gente viveu nas últimas semanas, que é um acumulado assim que preparou todos nós para aquele momento, sabe? O LEDzinho, o vencedor será? E os nomezinhos passando. Exato. Tá absolutamente incrível. Legal, né? Legal, né? Ficou da hora. Carrega pelo USB, né? Eu quero. Carrega pelo USB. Bom, chegou a hora da gente assistir os pitches, conhecer esse trabalho deles. Quero saber se vocês estão prontas. Agora. Eu tô bem apreensivo, tanto em fazer o pitch, qual vai ser a ordem do pitch. Olá! Tudo bem? Bem. Prontos para o último desafio? Sim. Como é o nosso último desafio, o nosso mega desafio, eu quero convidar para voltar à nossa oficina de criação os nossos jurados especialistas. Por favor, entrem. Carol Borges, Ana Sudano, Rodrigo Terron e Gabriel Vicalve. Por favor, aplaudam. Quando eles entraram, eu fiquei, assim, nervoso, porque a gente sabe que agora a pressão é maior, até por estar chegando na final. E são 2 temas, então são 4 pessoas a mais para avaliar. Talvez eu não sabia como ia funcionar. Como hoje temos 6 apresentações, vocês vão ter só 1 minuto e meio para mostrar os seus projetos para as nossas juradas fixas, Gi Santos e Carol Lourenço. Quem começa? Eu. Nossa! Eu não tava nem prestando atenção no que ele tava falando, eu só tava na minha cabeça assim, eu preciso ser a primeira, preciso ser a primeira, preciso ser a primeira. A proatividade é uma coisa admirável. Parabéns. Mas hoje quem começa é quem tá na frente no ranking. Victor, você é o primeiro a se apresentar. Deixa a Júlia. A Júlia acabou de falar que queria começar, deixa ela começar. O tema que foi sorteado foi Educação do Futuro e o tema que eu escolhi foi Acessibilidade na Economia Criativa. Você tem 1 minuto e meio para sua apresentação e o tempo começa a contar
agora. Vocês sabiam que mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência e que esse mercado ele é muitas vezes negligenciado por grandes setores da sociedade? Então, nós somos a Inclusive, trazendo experiências em educação e cultura. Inclusive é uma plataforma que vai reunir cursos e eventos baseados nos recursos de acessibilidade que eles têm. Nosso diferencial é centralizar informações de cursos e eventos baseados na acessibilidade, facilitar o processo de compra e com tudo isso a gente traz uma inteligência de dados e um fomento ao desenvolvimento e adaptabilidade de conteúdo. A gente quer passar por diversas certificações, inclusive uma própria. Os próximos passos é adicionar um botão de ajuda para eventos presenciais e a sugestão de rotas para eventos com o NPS também. Bem, nós somos a Inclusive. Inclusive, bora levar o conteúdo para todos? Muito bem. Obrigado. Eu estava nervoso, mas eu vi que eu consegui trazer o sentimento e o valor que me pegou também. No ponto de vista de usabilidade, eu me encontrei utilizando essa plataforma centralizadora de conteúdo para achar cursos, achar eventos de uma forma muito tranquila, mas um ponto que me chamou a atenção foi que você se preocupou também, como que eu vou chegar nesse evento? Fantástico, parabéns. Muito obrigado, de verdade. Eu realmente acredito que essa é uma ideia boa e que lá fora ela pode ganhar forma com toda certeza. Qual foi o tema que você escolheu e qual você sorteou? Eu sorteei mobilidade urbana e eu escolhi economia circular. Seu tempo começa a contar agora. A participação cidadã ela é essencial na construção de cidades inteligentes. Mas como que a gente fala dessa participação quando a gente olha, por exemplo, para a falta de acesso e também para a complexidade dos dados do planejamento das cidades, enfim, como é que a população de fato entende para participar? E é justamente para quebrar essas barreiras que eu construí o aplicativo Nossa Cidade. O aplicativo Nossa Cidade conecta o cidadão à cidade através de informações mais simplificadas. Então, ao invés de você ler uma notícia com palavras muito técnicas sobre alguma mudança que vai acontecer no seu bairro, na sua cidade, essa tecnologia consegue buscar nesses documentos que já estão disponibilizados, interpretar esses documentos com inteligência e traduzir isso para uma linguagem muito mais simples. Dessa forma que a Maria ela conseguiu descobrir que perto do trabalho dela existe uma proposta para criar uma ciclofaixa. Nós testamos a solução com 3 pessoas. Foi um feedback muito positivo e a partir disso a gente conseguiu entender que com pertencimento há engajamento. Então vamos juntos pertencer à nossa solução? Muito bem. É importante a gente conectar cidadãos e poder público para fazer as cidades melhores. Fico muito feliz que você está sendo fator de soma e ponte para essas conexões. Obrigada, obrigada. Muitos deles falaram, poxa, eu queria usar esse app, né? Faz sentido isso no meu cotidiano para que eu me aproprie mais da minha cidade. Júlia Lebes, qual foi o tema que você escolheu e qual você sorteou? Eu sorteei mobilidade e eu selecionei economia circular. O seu tempo começa a contar agora. Há 3 meses atrás, eu só me alimentava de aplicativo de comida, mas eu estava sempre refém do que estava disponível na hora e também eu não sabia nada sobre a minha alimentação. Eu tive sérios problemas de saúde, eu tive que fazer uma virada de chave na minha vida. E foi quando eu encontrei a Folha, uma horta hidropônica vertical. Eu faço uma assinatura com eles e eu recebo todos os meses na minha casa brotinhos e eles são sempre selecionados de acordo com a estação do ano e também de acordo com a região onde eu moro. Eu tô gostando super da experiência, inclusive eu tô indicando pro meu condomínio para eles fazerem o nosso terraço aqui, um espaço verde. Eu queria muito que vocês pudessem conversar com a Júlia, ela é CEO da Folha, e quando vocês tiverem a oportunidade de conversar com ela, façam muitas perguntas porque o desenvolvimento desse projeto foi incrível. Obrigada. Muito bem. Pensei numa proposta um pouquinho diferente. Eu queria fazer um jeito assim que me deixasse confortável também ali naquele momento de contar uma história. Agora já é a Júlia? Oi, gente, eu sou a Júlia, CEO da Folha. Posso ajudar vocês em alguma coisa? Então, eu senti falta do pitch. Poderia ter sido ao contrário. Você poderia ter feito primeiro o pitch e depois contado a história do usuário. Porque ficaram várias dúvidas do negócio. Eu amei a tua ideia. A minha filha ia amar poder plantar, colher o alface dela, observar. A gente fazer a saladinha dela. Gente, isso é emoção. Isso não é só comida, é realmente ter um propósito do que você está fazendo. Isso, para mim, faz total sentido. Acabei de fazer uma apresentação que talvez não foi a melhor possível, mas eu tenho certeza que o que eu construí é muito legal, é muito impactante, tem muito valor. Eu sorteei mobilidade urbana e eu escolhi economia circular. O seu tempo começa a contar agora.
Oi, pessoal, eu sou a Carol e como vocês talvez já saibam sobre mim, talvez porque eu mencionei 84 vezes, sou uma garota do interior. Eu tô realmente refletindo sobre o meu território e sobre como que ele pode ser melhor. E é nesse sentido que eu pensei na povoada. A ideia é que a cidade começa na praça, porque se a gente pensa na ideia de toda a civilização, tudo começa pelas praças. Então, a povoada é uma plataforma que conecta a iniciativa privada, ajuda a facilitar e dar consultoria para que essas iniciativas possam adotar espaços públicos como praças com um propósito socioambiental. Essa ideia de adotar uma praça surgiu porque eu vi um impedimento legal que surge para a adoção de outros espaços e esse desenvolvimento da infraestrutura do espaço urbano, ainda falta legislação, ainda falta olhar. Então, nesse sentido, a gente quer fazer essa facilitação primeiro no espaço da praça e depois poder expandir para, por que não, outros espaços urbanos. E eu quero falar mais para vocês sobre isso, mas eu não tenho tempo. O meu sentimento foi realmente esse, de que eu não estava construindo sozinha. Eu estava construindo uma coisa que eu acredito na comunidade. Eu acho maravilhoso essa possibilidade que a gente tem de integração e de perceber a cidade. Então, esse olhar da iniciativa privada para a cidade como se fosse algo acima ou destacado, não. Faz parte, integra, tem que somar e tem que ser bom para todo mundo. Eu vou me diminuindo um pouco, eu vou vendo os projetos legais, o pessoal fica, meu Deus, meu projeto não vai ser tão bom assim, ninguém vai gostar e tudo mais. Então eu só quero que chegue a minha vez logo para eu me livrar desse sentimento e ficar tranquilo. Eu sorteei economia circular e eu escolhi mobilidade urbana. O seu tempo começa a contar agora. Hoje nós temos em São Paulo cerca de 1,6 milhões de bikes na cidade inteira e apenas 9 mil estão circulando. E eu pergunto para vocês, onde estão os restantes das bikes? E foi por isso que eu criei a WeBiker. Como eu posso levar essas bikes para a rua, incentivar as pessoas a usar bicicletas e assim conseguir deixar a cidade mais sustentável. A WeBike é feita para as pessoas como o Arthur. O Arthur ele não tem bike, mas ele usa a bike para passeio e para trabalhar. E aí ele pode entrar no aplicativo da WeBiker e as bicicletas que estão na WeBiker, elas são colocadas por outros usuários. Exemplo, se eu tenho uma bike na minha casa que está lá jogada e eu não uso, eu posso colocar ela no WeBiker e o Arthur pode alugar essa bicicleta para ele fazer as atividades dele. Eu sou o Elker e a WeBiker é a minha solução. Convido vocês a experimentarem o meu processo. É importante ter o cadastro, você ter um validador se a pessoa realmente é a pessoa, ter acesso aos documentos. É uma forma de você garantir que ninguém vai acessar o aplicativo com intenção de, por exemplo, roubar a bike. Vieram com posições que eu já tinha visto que queriam vir, que é uma questão da segurança. Quando você está emprestando algo seu, né, óbvio, tem toda essa questão de segurança. Cadê a tua arte, a tua assinatura nesse projeto como arte? Um contexto dos temas que eu escolhi foi um pouco complicado. Então, para esse projeto, eu trouxe na comunicação. Como vocês podem ver, ele tem os meus desenhos que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, esse aplicativo é a cara do Elker. Fiquei bastante empolgado com a minha apresentação e bastante satisfeito. Estou ansioso para saber qual nota que eu vou tirar e se eu vou ganhar. Tecnobeto, qual foi o tema que você escolheu e qual você sorteou? O que eu sorteei foi mobilidade urbana e o que eu escolhi foi educação para o futuro. O seu tempo começa a contar agora. Eu sou Humberto da Ponto Móvel e eu vim trazer uma questão para vocês. Vocês sabiam que os brasileiros gastam, em média, 32 dias por ano no trânsito? Isso é um absurdo e esse desafio é ainda maior nas classes C, D e E, porque eles passam muito mais tempo para chegar nos centros econômicos. E a ideia é converter esse tempo perdido para conseguir desenvolver novas habilidades. Então imagine Humberto, de 18 anos, que mora em Itaquera, que trabalha e estuda, passa 6 horas por dia no transporte público. O Ponto Móvel, ele é um aplicativo onde a pessoa que está dentro do transporte público, ela consegue aprender habilidades e competir com pessoas que fazem a mesma rota. Os diferenciais é a parte de gamificação, a parte de curadoria de conteúdo e as nanocertificações através da trilha de conteúdo. Os modelos de negócio pro Beto e para os usuários é 100% gratuito. Por outro lado, as empresas a gente consegue fazer parcerias com instituições para conseguir conteúdo, publicidade não invasiva, além de programas de afiliados para vender coisas. Nós somos a Ponto Móvel, transforme o seu trajeto em uma aventura de aprendizado. Muito obrigado. Muito bem. Eu cheguei a ensaiar mais ou menos umas 25, 30 vezes, então eu já estava com um pitch na cabeça. Eu fico muito emocionada de ver uma demanda para uma classe que muitas vezes é vista como uma classe que não gosta de aprender, que não quer se envolver, que não chega até a escola. Mas como chegar até a escola se você tem que colocar comida no prato? Exato. Enquanto você poderia estar na escola, você está dentro de um ônibus. Para você entender onde isso pode chegar. Eu já quebrei 3 vezes. E a gente chegou em São Paulo, a gente morava no interior do Rio de Janeiro.
E a gente chegou na cidade grande e a gente tinha que criar a oportunidade do zero. Talvez se tivesse um meio como esse, a oportunidade teria sido mais rápida. Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu só tenho que te parabenizar. É isso. E em tempos de inteligência artificial, a inteligência do Beto é a mais importante. Parabéns. Valeu, obrigado. Foi emocionante, né? Porque passa um monte de coisa na nossa cabeça, principalmente das coisas que eu passei, das coisas que eu vivi. Isso faz com que a gente saiba que o nosso projeto tem potencial de dar certo. Agora chegou o momento da deliberação final das nossas juradas. Então eu peço para que todos vocês esperem lá fora. Ficaremos os 3 aqui, fechadinhos, para definir a pontuação de vocês. Cada momento de pitch, né? O coração vem aqui na garganta e todo mundo fica tenso, começa a suar, enfim. Só que foi diferente, dessa vez foi pior. Eu sou muito curiosa, então eu tava super tipo, vou roubar a ficha do Eric e ler o resultado e ficar aqui na minha, só tipo, eu já sei quem ganhou. E aí, gente, quais são as percepções de vocês até agora? Tem os destaques, que eu acho que vão surpreender o público. Agora teve um disparo, assim, de algumas pessoas. Sobre a Carol. Eu acho que ela concluiu esse movimento de ruptura de algumas ideias que ela tinha de uma nova Carol. E também eu acho que ela partiu para um amadurecimento que vai ser transferível imediatamente para os projetos e os sonhos que ela já tinha. Sobre a Dai. Nesse último desafio, ela surpreendeu a gente com algo que ela nunca havia mostrado pra gente, né? Então, ela é muito constante e a constância dela não é aqui, é aqui. O Humberto. E ele precisou entrar em conflito com o Humberto do passado para que ele trouxesse a gente visse as cores dele e todo esse talento que ele tem. Victor, o que vocês acharam dele? Pra mim, só fechou com chave de ouro essa apresentação dele de hoje. A maturidade dele apresentando sozinho, porque é o que a Gi falou, antes tinha todo o grupo e a gente sentia a falta de ver mais dele trazendo as ideias dele e hoje ele pôde mostrar isso. Eu fiquei bem satisfeita. E a Júlia? A Júlia deu uma sambada ali, né, no começo? Eu acho que foi uma escolha muito consciente, tá? Ela sabia do risco. Eu acho que ela sabia do risco e ela falou, quer saber? Vou mostrar quem é a Júlia. Mulheres na tecnologia, mulheres na ciência, gente, porque isso é ciência. Exatamente. Né? Então, eu sempre vou ser a favor. E o Elker, gente, o que vocês acharam? Eu acho que o Elker é um profissional completo na área dele. Na área dele. Na área dele. Né? Então, e aqui a gente tá falando de um desafio multidisciplinar. Bom, as tags secretas do nosso desafio final são colaboração e criatividade. Eu quero saber se vocês já decidiram quem leva. Já. Já. Já? Já. E o ranking mantém o mesmo? Vocês acham que mudou? Mudou com certeza. Com certeza. Eu acho que quem tá em casa vai ficar surpreso. Vamos somar os pontos, então? Vamos. Foi todo mundo tão bem, tão perfeito, todo mundo fez uma coisa que evocou sentimento, que evocou a jornada toda. Eu quero saber logo, me conta agora quem ganhou. Dei um outro desafio para vocês durante a semana, que foi construir o troféu. Construir o troféu. Cadê? Opa, vamos pegar ele agora. Tá aqui esperando já. Uau! Que lindo! Olha isso, né? Tem até um lugar para botar o nome do vencedor ou da vencedora. Que honra segurar esse troféu feito por vocês. Vamos começar falando da pontuação de vocês hoje, nesse desafio. Carol, você fez 83 pontos. Dai, você fez 93 pontos. Humberto, você fez 100 pontos. Júlia, você fez 82 pontos. Victor, você fez 93 pontos. Welker, você fez 89 pontos. Olha só como é que tá o ranking oficial. A Dai e o Victor estão separados por só 5 pontos. Júlia e o Elker estão empatados em terceiro e Carol e Humberto empatados em quarto lugar. E como a gente anunciou desde o início da temporada, os pontos extras vão determinar quem vai ganhar essa disputa. Muitos de vocês chegaram aqui querendo resolver problemas que nem existiam e estão saindo com soluções realmente viáveis que podem resolver questões reais do nosso dia a dia. Esse é o grande prêmio. Júlia, Humberto e Carol, por favor, deem um passo à frente. Eles pediram pro Beto, pra Carol e pra Ju dar um passo à frente e eu já fiquei um pouco nervoso. Eu falei, meu Deus, ou o campeão tá lá ou o campeão tá aqui. Beto, você chegou aqui como programador e a cada desafio você revelou um novo talento, inclusive da comunicação. Também o de planejamento e descobriu habilidades que nem você sabia que tinha. E aqui você tornou tudo visível pra gente. Carol, você sempre teve um olhar muito apurado pro social.
para valores fundamentais do mundo, para um jeito mais bonito e justo da sociedade. Agora você também tem uma expertise para negócios e é capaz de colocar soluções realmente em pé. Júlia Lebes, em meio a placas e LEDs, você conectou a capacidade de fazer à de idealizar e provou que hardware e tecnologia são coisas de mulher, sim. Vocês três não venceram a Solução MTV, mas foi incrível a participação de vocês. Muito obrigado. Eu acredito que a vida tem o potencial de ser tão bonita quanto tu coloca energia e verdade nela. Estou animada para ir construir todos esses projetos, criar redes e ampliar tudo isso. Eu estou animada para o futuro, na verdade. Com certeza o futuro do Tecnobeto vai ser uma coisa enorme. Como comunicador, como uma pessoa na internet, como uma pessoa que informa de forma divertida e com certeza com muita qualidade para várias pessoas. Até chegar aqui eu não entendia tão bem a minha representatividade feminina dentro da tecnologia. Foi a primeira vez que eu entendi, assim, de fato. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa muito importante por essas meninas e eu pretendo fazer isso cada vez mais de uma maneira mais forte. Isso foi muito importante para mim, é algo que mexe bastante comigo. Eu estou muito feliz de ter descoberto isso aqui. Welker, você continua deixando o mundo mais bonito, mas agora com um olhar mais completo sobre o valor da sua arte, com humanidade e sensibilidade, que são características que você sempre teve de sobra, agora também nos negócios. Você é o terceiro colocado no Solução MTV. Parabéns. Obrigado. Eu fiquei muito feliz. Conseguir sair de quinto para terceiro foi, tipo assim, uma coisa muito boa. Os planos agora é colocar em prática coisas que eu não sabia por onde começar. E agora eu sei. Bom, vocês passaram a temporada inteira querendo saber quem levou as tags secretas. Sim. Querem saber agora? Sim. Quem levou trabalho sob pressão foi a Dai. Quem levou senso de justiça foi Carol. Comunicação foi a Dai. Quem levou ousadia foi Welker. Quem levou flexibilidade? Welker. Empatia foi Humberto. Quem levou foco foi a Dai. Quem administrou melhor o tempo foi a Carol. Colaboração, Victor. E a evolução, Humberto. Parabéns. Agora sim. Dai, você mostrou para todo mundo a importância de colaborar. Provou que não se chega a lugar nenhum sozinho e que a cooperação é o caminho para evoluir. Victor, você veio da robótica para a inovação, da inovação para os negócios e dos negócios para o coração. Victor, você evoluiu muito no jogo. Mas você não ganha a Solução MTV. Parabéns, Dai. Você é a vencedora do Solução MTV. Eu queria ter ganhado. Pô, realmente, eu gostaria de ter ganhado. Mas ao mesmo tempo eu falei, mano, tipo, eu já tô ganhando muita coisa também saindo daqui. E quando eu olho pra todo mundo que participou, eu sei que ninguém tá saindo daqui triste. E quando eu olho pra Dai, eu olho com muita admiração e muita gratidão, porque se o novo Victor, o novo Daga tá saindo daqui, é muito por causa dela. O Victor até que ganhou 10 pontos extras nesse último desafio, mas não alcançou a Dai, que foi destaque em 3 categorias ao longo da temporada e tá levando pra casa o troféu de campeã do Solução MTV. Maravilhoso! Parabéns! Cada um tem um papel, né? Pode contribuir do jeito que é, dos conhecimentos que se tem. Então eu super reconheço que vou ainda aprender muito, né? Mas com um pouco que eu sei já foi possível fazer coisas tão lindas, sabe? Então acho que é esse sentimento de que é esse caminho, vamos seguir, porque a nossa história ela vai se conectar com a história de alguém do outro lado, sabe? Se a vida às vezes parece complicada, é aí que a gente tem que olhar para pessoas como eles, que pensam as soluções. E você em casa, já parou para pensar que pode ser parte das soluções do mundo? Muito obrigado por acompanhar essa aventura chamada Solução MTV. Tchau! Acho que aqui foi um laboratório, assim, para mostrar como é que quando você une pessoas, né, e olha para os problemas da sociedade, é possível começar a resolver. Existe um poder aqui, existe um caminho, vamos? Quero